Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No final do mês de setembro, a Igreja celebra os 3 arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. E logo no início do mês de outubro, no dia 2 de outubro, a Igreja também celebra os Santos Anjos da Guarda. Então, devido a essa proximidade, já estamos próximos, né, dessas 2 grandes comemorações dos arcanjos, dos anjos, né? Então vamos meditar um pouco hoje sobre quem são esses anjos, né? Quem são esses anjos e qual é o papel deles na nossa vida. E também olhar um pouquinho, né, como que São José Maria, o fundador do Opus Dei, como que São José Maria procurava viver a sua devoção pelo anjo da guarda, né? Pelo seu anjo da guarda, e como ele vivia, né? essa devoção. Olha, a natureza dos anjos, né? Começando aqui, quem são os anjos, né? Os anjos são criaturas pessoais e imortais. Os anjos não estão submetidos à lei da corruptibilidade. Eles não têm corpo. Eles são imortais, eles são espírito. Claro, isso é mais ou menos condizente com um certo raciocínio, né? Que quando nós olhamos para o mundo criado por Deus, nós vemos uma hierarquia, nós constatamos uma hierarquia de seres. Desde os seres inanimados, né? Elementos químicos, minerais, os fenômenos físicos que acontecem na natureza, depois os seres vivos, né? E também dentro dos seres vivos uma gradação, né? Uma coisa é um vegetal, né? Uma planta, e os animais, né? E dentro dos animais uma coisa é uma ameba, né? E outra coisa é um golfinho, né? Um ser humano. É tudo ser vivo. Não, tá bom, é ser vivo, mas há níveis, né? A níveis de complexidade, a níveis de perfeição, né, dentro do reino animal. Então, indo do inferior ao superior, podemos constatar, já no ser humano, né, o ser humano não é só matéria. Né? Há coisas no ser humano, coisas entre aspas, hein? Há elementos no ser humano que a gente começa a intuir que, não, peraí, aqui não é só matéria. Quando a gente pensa na saudade, quando a gente pensa no amor, né? Quando a gente pensa na própria inteligência, quando a gente pensa na liberdade, fala, não, isso daqui não existe, desse modo não existe no reino animal, é só o homem. Né? O modo como nós pensamos, o modo como nós trabalhamos a natureza, você fala, não, peraí, quer dizer, por mais legal que seja um chimpanzé, né? Um macaco, um gorila, tal, gente bacana, gente, né? Quer dizer, né? Gente, estou chamando o macaco de gente, aí eu estou dando um tiro no meu pé, né? Na própria meditação, mas quer dizer, o animalzinho lá é bacana, né? Consegue fazer um monte de coisa, mas nunca vai ser um ser humano, né? Vocês já viram aquele vídeo do Ariano Suassuna, né? Que ele vai falar assim quer dizer, a diferença do ser humano para o macaco, né? Ele pega na bolsa dele um prendedor de roupa, daqueles antigos, sabe? De madeira, com uma molinha no meio. Ele fala assim, o macaco nunca vai fazer isso. Né? Nunca vai fazer isso. Quer dizer, só o ser humano
Olha que pegou um prendedor de roupa, hein? Imagina se ele fosse fazer um celular, né? Com chip de 2 nanômetros, né? Nem eu sei o que é isso, eu sei porque eu li a especificação, não do meu, tá? Dos top de linha que estão chegando aí, é 2 nanômetros, 3 nanômetros, nem sei o que é isso, né? É algo eu sei, mas deixa pra lá. Mas quer dizer, imagina, um prendedor de roupa, Ariano Suassuna, um prendedor de roupa, olha, isso daqui me fala que o ser humano é muito diferente de um primata, de outro primata qualquer, né? Então, claro, a gente vê essa gradação no mundo natural. E passando pelo ser humano, a gente também não é de se estranhar, né, que exista um ser, né, mais perfeito do que o ser humano, né, porque é espírito, não tem corpo, é imaterial. Quer dizer, nesse sentido, mais semelhante a Deus do que nós. Nesse sentido. Né? E é verdade. Né? Os anjos são maiores e melhores e mais inteligentes do que nós. Né? Mais perfeitos do que nós, enquanto a natureza. Né? A natureza do anjo é maior do que a natureza humana. A natureza angelical é maior do que a natureza humana. Né? Parênteses, daí todo o mistério, né, de que Deus tenha querido se encarnar como homem. Né? Quer dizer, de assumir a natureza humana. Né? Tem alguns teólogos que até colocam essa questão. Né? Quer dizer, a prova para os anjos foi isso. Adorar Deus na criatura humana. E vocês lembram da passagem do Evangelho que o demônio, um possesso, né? Uma pessoa possuída pelo demônio, olha para Jesus, eu sei quem és o Filho de Deus. E o que Jesus fala? Cala-te e sai deste homem. Quer dizer, e não é estranho pensar, né? Quer dizer, é factível pensar que a prova que Deus quis foi justamente essa, mostrar aos anjos, olha, a encarnação, e que vocês terão que adorar uma criatura humana, Jesus Cristo. Não é criatura, mas assumiu a natureza humana. Tá? Não é uma criatura qualquer, é Deus que assumiu a natureza humana e que os anjos teriam que adorar a Deus também ali, também na humanidade santíssima de Cristo. E terão que adorar a Deus aqui no sacrário, na hóstia consagrada. E aqui estão os anjos, adorando o Senhor. Uma parte que eu ia dizer mais adiante, mas já digo agora, né? Um dos modos que São José Maria vivia a devoção aos anjos da guarda é que quando ele cumprimentava Jesus aqui no sacrário, né, ele também cumprimentava os anjos que aqui estão adorando Jesus presente. Porque onde está Deus, ali estão os anjos adorando-o sem cessar. Insistentemente, incessantemente, né? Aqui, onde está Deus, estão os anjos, adorando-o, né, constantemente. Criaturas puramente espirituais não têm corpo, dotados de uma inteligência brilhante e de uma vontade livre. E Deus quis, dentro do seu desígnio salvífico, Deus quis nos dar a cada um de nós um anjo da guarda. Deus colocou ao nosso lado um anjo, um dos seus mensageiros, para que nos acompanhe na nossa vida aqui na terra. Assim fala Deus na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, por exemplo: vou enviar um anjo diante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Deus nos concede a cada um de nós. Essa é a tarefa do anjo da guarda. Ir diante de nós, protegendo-nos no caminho, nos conduzindo para a vida eterna. O anjo da guarda, que cada um de nós tem essa missão de nos auxiliar, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. E a gente se pergunta, mas como que isso acontece?
né? Como que isso acontece? Olha, uns anos atrás, já faz uns anos, tá? Não vou falar para não revelar a minha idade, então, mas já faz uns anos, né, numa famosa revista norte-americana, publicaram uma notícia, uma reportagem, né? E, inclusive foi a notícia da capa, né? Uma reportagem sobre os anjos. E surpreendia, né? Quer dizer, um país, né, como os Estados Unidos, né, um país muito materialista, né, que fizessem essa pesquisa e quase 70% dos norte-americanos entrevistados disseram acreditar na existência dos anjos. Para um país materialista, ateu, né, assim, perdidaço, não, claro que tem coisa boa lá, tá? Ok, mas tá meio bagunçado, né? Tudo bem que essa revista é já faz uns anos, né? Essa notícia, né? Mas me chamou a atenção na época, né? Quer dizer, quase 70% dizerem que acreditam na existência dos anjos. E aí a revista trazia uma série de depoimentos, né, de testemunhos, né, de relatos, de episódios que você fala assim, gente, isso daqui é muita coincidência, né? Isso daqui tem uma intervenção sobrenatural aqui, né? E nós podemos perceber isso, né? A atividade do nosso anjo da guarda, ele que nos acompanha, né, desde a nossa concepção até a nossa morte, né? O anjo da guarda, ele é enviado por Deus para nos proteger, para nos conduzir, para nos guiar, né? A semelhança, né, do arcanjo que foi, o arcanjo São Rafael, né? Nada mais, nada menos, né? O arcanjo São Rafael que foi enviado a Tobias, né? Aquela história tão bonita, né? Uma história de amor que culmina no casamento de Tobias e Sara, e que Deus envia. No começo, Tobias não sabe que é um arcanjo, né? Com o tempo ali que ele se revela como o anjo de Deus, o enviado de Deus. Mas também nós, né? Também nós podemos ter essa experiência. Por exemplo, um dos depoimentos que aparece nessa revista, né, era de um engenheiro que estava viajando de carro e que, num determinado momento da viagem, ele, meio que espontaneamente, ele lembrou do anjo da guarda e rezou para o anjo da guarda, né? E logo em seguida, ele, ultrapassando um carro, ele acabou desviando um pouco o volante, um movimento que ele não entendeu. Por que eu fiz esse movimento, né? E logo em seguida, uma barra de ferro, né, quebrou o para-brisa, né, e acertou o banco do carona. Quer dizer, ele ficou assim, gelado, né? Porque se ele não tivesse feito o movimento, a barra provavelmente teria vindo em cima dele. E ele tinha acabado de rezar para o anjo da guarda. Ele fala, gente, isso aqui é coincidência? Ou será que realmente existe um anjo da guarda? Né? Então, você fala, interessante, né? São José Maria, né? São José Maria, o nosso padre, né? Ele tinha também uma grande devoção ao anjo da guarda. Dom Álvaro, no seu relato, nas suas lembranças, né, nesse livro das memórias do bem-aventurado Álvaro, né, com relação a São José Maria Escrivá, ele relata que o nosso padre, São José Maria, o fundador do Opus Dei, ele aprendeu com os seus pais a se relacionar com o anjo da guarda. Então é uma devoção da infância, né? A origem está na sua infância.
Enquanto seminarista, né, quando ele era seminarista, ele leu num livro de um padre da igreja que os sacerdotes têm, isso é a opinião desse padre da igreja, né, mas é um pouco difundida essa opinião, né, ainda que não seja um dogma, mas que os sacerdotes, além do anjo da guarda, têm um arcanjo ministerial. E por causa disso, desde o dia da sua ordenação, em 1925, São José Maria começou a se relacionar também com o seu arcanjo ministerial, né? Com o anjo da guarda e o arcanjo ministerial. E com tal simplicidade e tal confiança, que ele chegava a dizer que, olha, mesmo que a opinião desses autores, né, desse padre da igreja, mesmo que não fosse correta, ele brincava, Deus devia ter lhe concedido um arcanjo ministerial pela fé com que ele sempre o tinha invocado. E tal era a sua fé, que ele brincava, olha, se em geral não existe, para mim Deus mandou, porque eu falo tanto com esse arcanjo ministerial que não é possível que ele não existe, né? Ele só pode existir. Então tal era a sua devoção, tal era o seu carinho, né? E o seu recurso, recorria a ele com muita frequência. São José Maria dizia que ele experimentou durante muitos anos a ajuda constante e imediata do anjo da guarda, em detalhes materiais pequeniníssimos, né? Pequeninos. E Dom Álvaro recorda que, vocês já devem ter escutado essa história, que São José Maria apelidou, né, de vez em quando chamava o seu anjo da guarda de meu relojoeirinho, né? Relojoeiro, né? Pequeno relojoeiro. Né? Por quê? Porque pela escassez econômica, entre os anos 1928 e 1940, com frequência o seu despertador ficava estragado. Estragava o despertador. E ele não tinha dinheiro para consertar. E ele sempre à noite recorria ao anjo da guarda pedindo que o acordasse no dia seguinte, né? Que servisse como o seu despertador, ou o seu relojoeiro, quer dizer, conserta o despertador para que ele funcione amanhã, né? E, invariavelmente, ele despertava, ele acordava na hora prevista. Então, ele atribuía justamente a ação do anjo da guarda. E o que eu citei antes, agora eu vou ler a frase bonita, a frase correta, a frase inteira, né? Da devoção quando nosso padre cumprimentava Jesus no sacrário, nos centros que ele ia visitar. E ele disse assim, Dom Álvaro ouviu o nosso padre dizer, e ele que testemunha isso, né? Palavras de São José Maria, quando vou a um dos nossos oratórios em que há um tabernáculo, digo a Jesus que o amo e invoco a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois agradeço aos anjos que guardam o sacrário e adoram Cristo na Eucaristia. Então olha a devoção de São José Maria, né? Jesus, eu te amo, invocava a Santíssima Trindade e depois agradecia aos anjos da guarda que estão guardando o sacrário, que estão adorando Jesus Cristo na Eucaristia. Ele também tinha aquele hábito, aquele bom costume, de cumprimentar sempre o anjo da guarda das pessoas com quem ele se encontrava. E era algo discreto, e algo assim, era algo interior. Quer dizer, as pessoas não percebiam que ele cumprimentava, mas Dom Álvaro, que conviveu tanto tempo, né, e recebeu a confidência de São José Maria, escrivá, então Dom Álvaro também testemunha isso, né, e atesta essa sua devoção, esse seu hábito, esse bom hábito de cumprimentar o anjo da guarda das pessoas com quem ele se encontrava. Né. Teve uma ocasião que se tornou assim representativa desse fato. Né. No começo dos anos 70, foi a Roma visitar o fundador do Opus Dei, né,
um arcebispo, que já estava aposentado, né? Arcebispo emérito, né? Dom Marcelino Olaechea. Esse arcebispo era grande amigo do nosso padre desde eram jovens sacerdotes, né? Então, quer dizer, uma amizade assim, muito bonita, muito intensa, eram muito amigos, né? Tanto porque o que o nosso padre vai falar para ele, vocês já vão entender, quer dizer, não é para qualquer um que a gente diz, né? Quer dizer, a pessoa poderia até ficar ofendida se não fosse um grande amigo. Vocês vão entender, né? O que aconteceu? Esse arcebispo emérito, junto com o seu secretário, foi visitar o fundador lá em Roma, na sede central do Opus Dei. E, como eram muito amigos, repito, eram muito amigos, o nosso padre o cumprimentou brincando, né? Dom Marcelino, a quem cumprimentei primeiro? Dom Álvaro presenciou a cena, hein? O arcebispo respondeu, primeiro a mim, né? Quer dizer, entre ele e o ajudante, né? E o secretário, né? Primeiro a mim. Resposta de São José Maria, não. Cumprimentei primeiro o personagem. O arcebispo emérito replicou, perplexo, mas entre mim e o meu secretário, o personagem sou eu. E aí o nosso padre diz para ele, não, o personagem é o seu anjo da guarda. Uma brincadeira, mas que ele estava deixando manifestar ali, naquele momento, a sua devoção pelo anjo da guarda. E repito, porque era muito amigo desse arcebispo, já aposentado, emérito, né? Não ia fazer essa brincadeira com pessoas que ele não conhecesse, né? E, obviamente, o arcebispo, como era muito amigo, entendeu, né? Pô, é verdade, né? Entre eu e o meu secretário, sou eu, mas entre eu e o meu anjo da guarda, é ele, né? O cara é ele, né? Não sou eu, né? Então, o personagem, né? Então, essa mais uma manifestação. E, claro, tô dando esses exemplos aqui do nosso padre, não é à toa, tá? Não é só para ocupar o tempo da meditação, porque eu estou sem ideia, e aí, né, eu estou contando essas... Não, e eu não posso fazer algo parecido? Será que eu não posso fazer algo parecido? Né? Será que eu recorro ao meu anjo da guarda? Será que eu tenho carinho pelo meu anjo da guarda? Será que o que eu peço para o meu anjo da guarda? Hoje, quantas coisas eu pedi para o meu anjo da guarda? Quer dizer, o despertador geralmente funciona. O que não funciona é a gente, né? Para sair da cama. Então, né? Vamos pedir isso. Meu anjo da guarda, me tira da cama. Me ajuda a levantar na hora certa, né? Me ajuda a ser pontual, né? Na escola, na faculdade, no estágio, no trabalho. Me ajuda a ser pontual, né? Me ajuda a encontrar um lugar para estacionar o carro, para ir à missa, né? Para chegar, para não perder o horário da missa também, ficar procurando vaga no meio. Meu anjo da guarda, me ajuda. E assim por diante. Olha, muitos pedidos, muitas solicitações ao longo do dia. Se a gente parar para pensar bem, né? Tem outra ocasião que São José Maria, ele ficou com vergonha de ter pedido ajuda para o anjo da guarda. E isso depois ele contou para Dom Álvaro, né? Eles estavam, às vezes, né, nas férias, ou alguns períodos, eram poucos dias, para ser sincero, né, poucos dias de descanso que São José Maria tinha, e durante muito tempo nem teve esse pouco tempo, né, não tinha tempo para descansar, e ele até falava com as pessoas, olha, vocês têm que descansar. Quer dizer, eu não posso, eu deveria, mas eu não posso, né, pelas circunstâncias da vida, etc, tal, né, com toda a construção da sede central do Opus Dei, o Colégio Romano e tantas outras coisas, durante bons anos, São José Maria não teve muito tempo para descansar, né? Mas num desses descansos, né, numa casa de campo, alugada,
numa pequena cidadezinha lá da Itália. Às vezes, para fazer algum exercício físico, eles jogavam um esporte que eu não sei se vocês conhecem, a bocha, né, ou boccia, né? Então, a boccia, eles não sabiam muito bem jogar, não sabiam a regra do jogo, mas jogavam lá de qualquer jeito, inventavam as regras lá, né? E teve um lance, numa das partidas, que o nosso padre jogou a boccia, e eu também não sei as regras, né? Então também, né, não sei como é que é, né? Mas jogou, e eu também não estava lá presente, né? Vendo a cena. Então, jogou a boccia com tal habilidade que ele conseguiu todos os pontos. E ele ficou com vergonha, e ele falou assim, para quem estava com ele, era Dom Álvaro e outra pessoa que agora eu não me lembro, falou para ele, não valeu, nosso padre falando, hein? Não valeu, eu me recomendei ao meu anjo da guarda, não o farei mais. Né? Então, Dom Álvaro achou bacana isso daqui, né? Porque depois o nosso padre contou para Dom Álvaro que tinha ficado com vergonha de ter pedido ajuda para o anjo da guarda por uma coisa tão boba, né? Quer dizer, um jogo assim, né? Mas Dom Álvaro gostou, porque olha, e eu imagino, né? Imagino por que Dom Álvaro gostou disso daqui, porque se até para uma coisa tão besta a gente recorresse ao anjo da guarda, imagina para as outras coisas. Quer dizer, é que se eu estou pedindo para o anjo da guarda, se eu chego nesse nível de pedir até para uma besteirinha entre aspas, tá? Um joguinho, tá? Um negocinho aqui que não tem importância nenhuma, significa que eu estou sempre pedindo ajuda, né? Quer dizer, a pessoa que está sempre pedindo ajuda, ela até pede para esse tipo de coisa, né? Para coisas assim que não tem importância nenhuma, ganhar um jogo, perder um jogo, gente, estou ali brincando, estou me divertindo, tanto faz se vou ganhar, se vou perder, é só, né? Mas Dom Álvaro gostava justamente por causa disso, refletia, né, a profunda devoção do nosso padre de São José Maria pelo seu anjo da guarda. Né? E é o que nós vemos nos seus escritos também, né? Primeiro na sua vida e depois nos escritos que refletem a sua vida. No ponto 562 de Caminho, por exemplo, São José Maria diz: tem confiança com o teu anjo da guarda. Trata-o como um amigo íntimo, porque de fato o é. E ele saberá prestar-te 1001 serviços nos assuntos correntes de cada dia. E um pouco adiante, em outro número, ele diz também: ficas pasmado, porque o teu anjo da guarda te tem prestado serviços patentes, e não devias pasmar-te. Para isso o colocou o Senhor junto de ti. No fundo a pergunta é essa: nós cremos, nós acreditamos ou não acreditamos que Deus nos deu um anjo da guarda? É claro que a gente não enxerga, né? Então tudo que a gente não enxerga é meio complicado, né? Se Deus tivesse colocado um guarda-costas, né? Imagina, né? Aquele homem de 2,10 metros de altura, né? Costas, ombros desse tamanho, super musculoso, um terno preto geralmente, né? Com um ponto aqui na orelha, né? Uma arma aqui e tal. Pô, meu anjo da guarda, meu guarda-costa, né? Entendeu? Ô fulano, me ajuda aqui. Ô fulano, levanta esse peso. Ô fulano, vê se não tem um ladrão ali, né? Agora, um anjo da guarda, ele é mais forte, mais poderoso, mais inteligente do que um guarda-costas. E ele é real, e a igreja nos ensina que ele existe, que Deus nos concedeu. E como é que a gente atua, né? Quanto que nós recorremos ao nosso anjo da guarda? Vamos terminando olhando para Nossa Senhora. Afinal de contas, Nossa Senhora, um dos títulos de Nossa Senhora não é Rainha dos Anjos, né? Então, quando nós rezarmos ao nosso anjo da guarda, a gente também pode lembrar de Nossa Senhora, né?
a gente pode pedir ao nosso anjo da guarda através de Nossa Senhora. Né? Quer dizer, imagina, né? Imagina essa ordem, né? Mãe, diz para o meu anjo da guarda me ajudar. É óbvio que o anjo da guarda vai ajudar, né? Se Nossa Senhora, a rainha dos anjos, pedir qualquer coisa para o nosso anjo da guarda, ele vai fazer. Claro, se entende que a gente está pedindo coisa boa, né? Não estamos pedindo, né? Mata meu vizinho. Não, pera aí, está confundindo o anjo, né? Tem um outro tipo de anjo lá que é do mal, né? Nós estamos falando dos bons anjos, né? Que são os anjos da guarda. E por fim, também podemos recorrer, já esquecendo, né? Dessa oração tão pequenininha e ao mesmo tempo que tanto pode nos ajudar, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Quer dizer, há umas variações, né? Mas essencialmente é a mesma oração, né? Às vezes tem um que fala que é zeloso protetor, o outro fala que é guardador, me protege, me rege, me guarda, o outro fala só... Tanto faz, seja qual for a versão da oração, né? Que cada um decore a que quiser. Mas que use, né? Que possa servir, que possa ajudar, que possa recorrer ao anjo da guarda, né? E Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, né? Também nos protegerá, também, né? Lembrará o nosso anjo da guarda que ele foi colocado por Deus ao nosso lado para nos ajudar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.